lá. Então, hoje a gente vai falar de um tratamento que a gente fez com a Maria Elisa, que nem a Tati já falou, né? A mãe dela, que é sobre fobias. Aí. Então, só para começar aí as apresentações, eu vou começar me apresentando, né? Eu sou a Mariana, sou terapeuta, psicanalista, né? Terapeuta apométrica, que é o que eu faço mais hoje. Também professora aí de alguns cursos na área holística. E aí hoje temos a Tatiana, que é a minha parceira, e a Marilisa, então eu deixo agora para a Tatiana se apresentar. Boa noite, sou a Tati, sou terapeuta holística, atendo abolições pulmonares, né, em dupla, sou reikiana, sou doula também, terminando o curso, é, e tarola. Eu vi que estava esquecendo um da lista. Certo. E Mari, você quer falar um pouco de você? Se apresentar? Eu posso falar, sim. Meu nome é Maria Elisa, todo mundo me conhece por Má, apesar de eu não ser tão má assim. Eu, eu sou empresária, a gente tem uma empresa familiar, que trabalha a Tati também, trabalha meu marido, e essa minha questão foi assim um negócio que eu acho que eu tenho desde a infância. Um medo absurdo de lagartixa. Coisa boba para muita gente, mas que para mim era assim um incômodo muito grande, um medo inexplicável, e eu meio que pedia socorro para todo mundo quando aparecia lagartixa, porque eu simplesmente travava. Isso começou a me fazer assim, me deixar um pouco incomodada, no sentido que a gente mora num sítio, então de vez em quando aparecem os bichinhos pela parede, só que eu comecei a ficar assim meio cismada. Todo lugar que eu já entrava olhando para as paredes para ver se tinha alguma coisa, para ver qual seria a minha reação de medo. Normalmente eu gritava, do nada eu dava um berro e todo mundo saía correndo para ver o que tinha acontecido. E isso foi aumentando com o tempo, e, e eu não sei se eu comecei a falar demais. Não, pode continuar, continua. Então, aí teve um episódio assim muito que me marcou demais, que eu saí com meu marido e apareceu uma dentro do carro. E eu simplesmente assumi uma posição fetal, assim, e ele ficou desesperado porque ele não sabia o que fazer comigo. Eu simplesmente gritava e dei uma travada geral, e ele não sabia se como me, sei lá, como me socorrer e tal. E isso para mim ficou muito, muito forte, sabe? Esse medo começou a me fazer um pouco, me deixar assim muito insegura, vai. Aí eu conversando com a Tati, falei, Tati, tal. E quem me deu essa luz de fazer apometria foi uma live que eu assisti, que vocês fizeram com uma espumante. Falei, caraca, se funciona para ela, não deixa de ser uma sensação que você tem, e não, sabe, você precisa se livrar de um. Não é, no meu caso, não seria um vício, mas seria um medo, né? E aí vocês concordaram em fazer, e eu achei ótimo. Sim, sim. E você, acho que na primeira, porque eu até estava falando com a Tati aí, revendo, né, suas sessões, a gente fez duas para essa questão Isso. específica sua. Na primeira, acho que quando a gente relatou, você já sentiu algum tipo de mudança? Sim, senti sim. Eu senti, mas ainda eu achei que talvez pudesse melhorar, e realmente na segunda melhorou muito. Eu não vou dizer para vocês que eu hoje em dia pegaria, ou mesmo que eu tire de dentro de casa, mas eu não tenho mais aquele reflexo de dar um berro, sabe, feito louca, e de sair
do ambiente também, porque uma ocasião, há muito tempo atrás, meu marido, a gente morava num apartamento, e meu marido me encontrou do lado de fora, sentada na escada, uma dentro do apartamento. Então, esse tipo de coisa eu não sinto mais. Eu até consigo, desde que ela esteja distante de mim, né? E eu meio olhando para ela. Assim, eu consigo permanecer no meio ambiente, no mesmo ambiente, e consigo olhar para ela, tá? Então, eu acho que Coisa já que melhorou antes você muito. saía correndo, não conseguia nem olhar para a bichinha, nem encarar ela. Exato. Nem nada. Tá, Eu acho muito que é isso. interessante. Inclusive, fazendo até aí eu vou dar relato hoje dos dois lados, né? Porque como é minha mãe, eu convivi a vida toda com isso, né? Como terapeuta e como participante do caso. Aliás, até depois, Mari, pensei que depois até queria comentar sobre isso, né? Eu acho que é uma experiência interessante, que talvez seja a dúvida de muita gente, né? A questão de eu fazer o atendimento para minha mãe, para familiar. Sim, Nossa, tá muito ruim o Mas som para mim. o áudio da Tati tá. O seu áudio tá meio estranho. Não sei se é pegar o microfone e falar. Tenta falar um pouquinho mais perto, ver se. eu acho que o microfone tá Acho que você melhorou? enroscou o negócio aí. Melhorou. É que ele estava virado para dentro aqui, a saidinha. Tá. Acho que agora Melhorou tá assim? melhor. Tá melhor. Tá? Tá. Tá bom. Se piorar, vocês me falam, porque eu acho que ele está encostando na minha roupa. Mas o que eu ia comentar sobre isso, que é interessante, Tá ruim, que ela Tati. antes. Tá ruim? É porque Tá. ele aumenta o volume e parece que ele vai baixando, né, quando você fala. Eu acho que ele tá virando pra minha roupa aos poucos, ele também. Assim, tá bom? Tá. Por enquanto Tá, tá. Vai falando. eu vou ficar segurando, aí vocês me avisam se piorar. Tá. Assim tá bom. Não é o conector. O que eu ia falar é que quando ela viu uma lagartixa, ela não conseguia nem ficar no mesmo ambiente. Assim, ou ela saía correndo, ou ela travava, né? Ela não conseguia olhar. E depois do atendimento, eu achei engraçado o dia que ela chegou para mim e ela, calmamente, ela falava, tem uma lagartixa ali. E aí a gente já no início se desesperava, né? Nossa, onde? Cadê? Ela, não, tá ali. Aí eu falei, ali aonde? Ela, não, fica calma, eu tô acompanhando ela com os olhos aqui. Enquanto você pega uma vassoura para mandar ela embora. Aí eu achei engraçado isso, né? Porque ela falou, antes eu não conseguia nem estar no mesmo ambiente, né? E hoje ela até vai acompanhando, porque ela falou, ela vai lá tirar a lagartixa, mas ela já consegue conviver com elas. É bem interessante, né? Não muito são interessante. minhas melhores amigas, mas dá para conviver um pouquinho. Eu entendo um pouco a Márcia, eu não tenho fobia de lagartixa, mas foi muito interessante porque quando a gente foi tratar ela, que nem eu moro num andar alto, e começou a aparecer lagartixa aqui dentro de casa também, né? Então a apometria tem essas coisas do campo, né? Que quando a gente marca já vão sendo trabalhados e a gente também vai sentindo, e às vezes até fisicamente. Que nem a Tati, pelo que eu conversei com ela sobre lagartixa, a Tati ela falou: por mim eu pego na mão. Não foi isso, Tati? Pega. Pega, não pega, ela é dessas. Pega. Eu pego. Aí minha mãe fala assim, peraí que eu vou pegar um pano. Eu, não, mãe, eu pego ela, na mão, meu Deus. A Tati é dessas, ela pega na mão e não tá nem aí. Eu já não sou dessas pessoas, eu não tenho, por exemplo, uma fobia, mas assim, eu assustava, porque, sabe, você vê um negócio andando na parede do seu quarto que você não estava esperando, eu tomo um susto, que nem qualquer inseto, eu acabo tomando um susto mesmo. Então, foi muito interessante que as 2 vezes que a gente foi atender ela para isso, apareceu lagartixa, tanto no meu banheiro quanto no meu quarto. E o único medo que eu tive da lagartixa é que aí eu abandonei o meu quarto, porque era 3 horas da manhã,
E a lagartixa apareceu, eu falei, essa lagartixa vai pro teto, se ela cair em cima da cama, eu vou ficar horrorizada. Aí eu falei, vou dormir na sala, não vou lidar com a lagartixa essa hora da madrugada, deixa ela aí. E o mais interessante ainda é que esses dias, né, a gente está falando de lagartixa hoje, apareceu uma que não aparecia há muito tempo também no meu banheiro. E eu tomei um susto, eu falei, ai, de novo, mas é pequenininha, né? Ai, de novo. E hoje, isso foi segunda, e hoje a gente tá fazendo a live, né? Então, sempre que a gente vai falar de lagartixa, elas aparecem Elas por aqui. aparecem na sua casa. É. Mas tudo bem, faz parte, parte da natureza. Eu não tenho uma fobia, mas sabe quando você toma um susto de ver um negocinho andando assim? Sim, Opa, tá. sei sim. Você abre, é que o seu susto era maior, né? Sim. Mas é mais ou menos isso. Também não sou melhor amiga delas, que nem a Tati falou. A Tati, ela pega na mão, então tá tudo certo. Falei, vou chamar a Tati pra vir morar comigo, porque ela pega ela gatinha na mão e leva embora quando aparecer. Elas são Mas, enfim, fofinhas. são. Não, eu gosto de deixar elas. Inclusive, eu não gosto de espantar elas, porque eu sei que elas comem mosquitinho. Aqui às vezes aparecem umas aranhinhas, tudo mais. Deve ser por isso que elas vêm. Então, até entendo. Eu só tenho medo mesmo delas caírem em cima da minha cabeça. Aí, aí não, né? Mas Aí não é bom. mas é bem interessante, né? Esse caso, que nem a gente falou, a gente fez 2 sessões e a gente tratou questões muito interessantes. A gente sempre fala, né, que tem vários tipos, né, que a gente pode chamar, vamos dizer assim, de obsessores, tá? Que são aqueles que a gente fala que é mais, ele viu que a sua energia é boa e vai lá e fica perto de você, ou então aqueles que têm realmente uma relação mais kármica, né? E esse foi o caso da Mari, né? Já era uma relação aí kármica de um ser, inclusive a gente fez a primeira sessão para tratar ela ali como personalidade e depois para tratar ele, porque ele realmente estava causando uma ilusão ali na personalidade dela para ter esse medo todo aí né, de lagartixa, ou na verdade ali a personalidade estava com insetos, mas na Mari isso se desencadeava na lagartixa. Então foi bem interessante. Foram 2 sessões assim bem intensas, né, Tati? Você tem alguma coisa para acrescentar? Eu ia comentar aqui uma coisa que eu achei interessante, que muitas vezes acontece, né? Microfone de novo. Oh, eu ia comentar uma coisa que eu achei interessante. Melhorou? Mega não. Sim. Melhorou? Tá. Que muitas vezes acontece que eu acho que a apometria é uma técnica que a gente não pode criar nenhuma expectativa, né? Do que vai aparecer. E a gente não sabe mesmo, né? Tem que estar muito aberta, porque era muito forte a queixa dela, né? Da questão da lagartixa, e é uma queixa específica de um animal específico, né? E aí na primeira sessão foi bem interessante, porque não apareceu lagartixa, né? Apareceu uma situação dela estar presa num lugar com muitos insetos. Eu via insetos variados, assim, mas não visualizei nenhuma lagartixa em específico, né? E aí o que a gente fez foi resgatar, né? Essa personalidade dela desse lugar e para libertar ela mesma, né? Dessa aflição. E inclusive uma coisa bem interessante também, né? Que se você quiser falar um pouco também, mas que ela relatou para a gente que durante o atendimento, né? E aí também recapitulando, né? A gente faz o atendimento eu e a Mari no mesmo ambiente, mas quem está sendo atendido não assiste, né? Não está ali com a gente. Então ela comentou com a gente, e eu achei interessante, que durante o atendimento ela falou que teve a sensação de cócega, né? De um formigamento, assim, alguma coisa passando no corpo dela. E óbvio que ela não sabia o que estava acontecendo.
acontecendo, porque a gente estava ali captando. E depois, né, que a gente falou, e aí, como você sentiu? Aí ela falou isso. Falei, nossa, faz todo sentido, porque era isso que estava acontecendo mesmo, né? E interessante isso de não criar expectativa, né? Porque era uma apometria específica para lagartixa e não apareceu nenhuma lagartixa naquele momento. Uhum. Na segunda sessão, sim, aí apareceu. Mas é o processo, né, que a gente fala. Muitas vezes essa primeira sessão também é muito para limpar, né, para tirar ali uma situação mais emergencial. E aí depois, na segunda, a gente aprofundou na questão até desse ser que prendeu ela ali, que fazia essas ilusões, né, que fazia ela ter medo, entender o porquê que isso acontecia, né. Então, se aprofundou mais. Mas sempre é uma surpresa, né? Porque a primeira coisa que você fez, fala, nossa, vai estar um lugar cheio de lagartixa. Não, né? Na primeira sessão não apareceu exatamente isso, né? Mas, obviamente, que tinha ligação, né? Era uma forma de prender e de manipular, né? De colocar medo mesmo, né? Então, achei interessante esse ponto. Foi a primeira vez eu realmente senti como se tivesse insetos andando em cima de mim, assim, cócega, sabe? Como se fosse uma mosca andando em cima de você, assim, uma sensibilidade, assim, mas não gelada. Eu nunca toquei numa lagartixa, mas eu sei que ela é gelada, né? Uhum. Já me falaram isso. Isso. E já na segunda vez eu não senti nada, não tive percepção nenhuma. Foi bem interessante. Inclusive, na segunda vez, né, foram que apareceram as lagartixas, e aí a gente constatou que aquele ser estava causando uma ilusão mesmo ali naquela personalidade, que ele era muito apegado a ela e não queria deixá-la embora de jeito nenhum. E de certa forma ele sugava essa energia aí do medo, gerava o medo, na verdade, para, né, manter presa ali a pessoa. E isso é bem interessante, né, Tati? A gente pode fazer uma outra live falando sobre isso até, dessa questão que tem muita ilusão aí no mundo espiritual, até dispositivos aí bem avançados que causam medo nas pessoas, esses medos infundáveis, né? Não sei se existe essa expressão, mas esses medos que não têm fundamento nenhum, para estar eles realmente se alimentando ali da energia da pessoa de alguma forma, tá? Sendo kármico ou não. Isso pode acontecer, mas isso a gente fala em uma outra live, só estou comentando aqui porque aconteceu no caso da Marilisa ali, com um ser kármico, utilizando esse medo que não tem fundamento, porque você mesmo comentou, né, Mari, quando a gente falou ali, fez a primeira, vamos dizer assim, entrevista com você, que você tinha esse medo mais ou menos desde sempre, né? Não tinha acontecido nada traumático com uma lagartixa, vamos dizer assim, nessa vida, para que você tenha tido algum, né, tenha a justificativa de ter esse tipo de medo, né? Então, Sim. é aí que a gente vê. Você viu várias coisas e você viu que é infundado aquele medo, a apometria pode ajudar bastante exatamente porque, né, são várias questões aí que podem ser trabalhadas e no caso da Mari era isso. Era um ser que estava muito conectado com ela, gostava muito dela e é claro que é uma, vamos dizer assim, uma certa ironia, né? A pessoa gostar de você e te manter presa pelo medo, mas isso faz parte também de. Pode falar, Mari. Eu acho que não é tão ironia, não, porque a gente vê isso acontecer demais, né? Em Isso que eu ia várias falar. situações. Isso que eu ia falar, isso Te são artifícios, artimanhas da humanidade, na verdade, né? exatamente. Para manter a pessoa no Injustas, controle. mas Isso. funciona. E é tudo assim, não, mas é pelo amor, né? Mas que amor Sim. é esse que você
prende a pessoa pelo medo, né? Pela ilusão. E esse ser, nessa segunda vez que a gente captou ele estava tão resistente de não querer deixar de jeito nenhum, né? Aí ela e tudo mais. Ele era muito dependente, a gente sentia isso, né? Emocionalmente e tudo mais, por isso ele estava fazendo o que fez. A gente teve que fazer um divórcio energético. E aí sim, né? Ele se foi. Então, né? Muitas vezes essa é uma das técnicas que a gente utiliza na apometria. Também quando necessário, que nem no caso da Mari, que é o divórcio energético, porque existe muito apego, existe muita emoção, né, kármica ali conectada. Então a gente utiliza dessa técnica para ir encaminhar, conseguir encaminhar da melhor forma, né, aí o ser que está aprendendo aí, né, a pessoa. E aí, Tati? Estou livre. Tá livre. Agora você tá livre. Agora só olha as lagartixas. Não precisa ser amiga delas. Não. Só de não sair correndo. Quem sabe um dia. Quem sabe um dia. Aí é um outro avanço, né? Não é? Essa questão que você estava falando, só um adendo disso que você estava falando, né? A gente tem uma live também, se o pessoal quiser ver, tá já no Instagram, sobre como relacionamentos de vidas passadas podem afetar os relacionamentos atuais, né? Não é o caso da minha mãe, né? Esse caso da poesia, né? No caso da lagartixa, mas é que me remeteu a isso, porque o que você estava falando, né? Que acontece esses comportamentos prejudiciais, né? Vamos dizer, gosta, mas prende de um jeito que, né? Causa sofrimento e tal. É a falta de consciência, né? Que é o que a gente fala nessa outra live. Dos pactos, dos laços. Às vezes a pessoa faz até numa intenção de prender, né? É o apego, né? Esse apego. E isso é um caso também, né? Porque nesse caso, por exemplo, esse ser sofreu uma decepção por parte dele, né? Assim, uma relação. E aí achava que ia conseguir ter esse vínculo prendendo, mas também não tem consciência do que isso causa na evolução dele, né? Porque ele também estava preso ali. Então ele também, a vida dele não foi para frente, né? Inclusive, né, Mar, eu não sei se você lembra, era até uma questão assim, né? De que ele não conseguia enxergar isso, né? Tipo, né, essa outra personalidade, né, da minha mãe, mas enfim, que ela continua a vida, que ela já estava em outro lugar, e às vezes a gente tem que mostrar isso, né, para conseguir libertar, assim, né, para esse ser entender que tá em outra fase já, né, já passou aquilo, e às vezes não tem consciência, né, que é o que a gente fala também naquela live dos relacionamentos, né, às vezes prende por tantas vidas, por, né, uma questão que você só olha para aquele ponto ali. Né? Então, também era bem esse caso, né? Ele iludia ela com essa questão do medo há muito tempo, né? Tanto que ela está aqui nessa vida hoje ainda estava, né, com essa questão. Então, tem sempre um vínculo, né? E de novo também reforçando que isso é muito comum. O microfone no caso tá dela. ruim, tá? Gente, não é possível. Melhorou? Melhorou. Tá bom, tá bom. Porque sempre funciona. É sempre comigo, né? Os BO da tecnologia. Caiu. Por que isso? Perseguição. É porque a Mari tem uma estação de... É que a Mariana É, tem toda uma estrutura, tem youtuber. toda uma estrutura aí. Mas na live do Instagram não tem microfone. Não tem. Não. É no aleatório. Agora, o que eu ia falar? Bom, você estava Esqueci, falando gente. aí do. Continua.
você estava falando aí, né, dos relacionamentos kármicos, né, que muitas vezes eles não enxergam, que eles têm apegos, eles ficam apegados, que foi o caso da Mari, que a gente estava mostrando ali para ele, né, que ela já estava em outra vida, mas ele não aceitava, estava bem resistente, né, inclusive. Lembrei agora. Obrigada. A idade é assim, né? Você vai falar um negócio e passou um passarinho e acabou. Que, inclusive, assim, o que é muito comum também na apometria que a apometria resolve bastante. Eu sempre falo isso porque eu acho muito interessante. Que nem a Mar falou, eu não sei de onde vinha meu medo, né? Porque a gente sempre pergunta para a pessoa histórico, né? E a gente perguntou para ela, mas você sabe o porquê você tem medo? Você teve algum trauma alguma vez? E ela não sabia, né? E aí, normalmente, esses casos é muito eficaz a apometria, porque que tá, era uma ilusão de uma outra situação que ela jamais teria consciência, né, hoje, nessa vida aqui, né? Então, realmente foi num ponto ali que talvez ela até achasse uma forma de melhorar isso por outros meios, claro, né? Não tirando a eficácia de outras terapias, mas ela vai muito no ponto, né? E às vezes é um ponto que é difícil de chegar. Sim. Então, foi bem esse caso, né? De não saber de onde surgiu e aí achar, falar, não, beleza, foi aqui que aconteceu e conseguir dissolver isso. Exatamente. Foi nessa questão de um relacionamento kármico muito intenso, né? E, vamos dizer, o outro ser, né, continuar ali querendo o mesmo tipo de relacionamento. Por isso até fica uma dica aí para todo mundo, cuidado com muito apego aí com relacionamento para você não ficar depois no campo astral querendo, né, obcecado por aquela pessoa, porque é aí que a gente pode se transformar no famoso obsessor de alguém, né? Cuidado que a fila anda, né? A fila anda, né? São novas experiências, que isso trava muito, né, ali qualquer ser, né, fica uma coisa muito travada, você não gira, né, você fica com uma questão kármica muito forte. E a gente sempre fala isso, que você quer ficar travado aí sem evoluir, e o maior apego que a gente vê no campo astral dos seres é exatamente o apego de que, não, mas é isso que eu conheço, está dando certo, eu quero continuar aqui. E muitas vezes eles mesmos estão iludidos por, eu acredito, seres um pouco mais poderosos aí que eles. Mas, enfim, isso é tema para também uma outra live, né? Mas no caso da Má foi uma coisa bem, vamos dizer assim, kármica de relacionamento mesmo, né? Uma relação com uma pessoa que teve tanto que esse ser não reencarnou de novo até então, e pelo que a gente sentiu ali, fazia muitos e muitos e muitos séculos, talvez, né? Que ele estava ali apegado a isso. Então, por isso que a gente fala, cuidado com apegos, né? No astral isso fica bem complicado, né? Mas foi um caso muito interessante. E aí eu queria ver com a Mari. Aliás, Tati, você tem alguma coisa para acrescentar? Ou não? Não, acho que Tá. depois no fim eu queria comentar sobre a questão do atendimento De atender familiar. família. Então, eu só queria. Tá. Eu só queria mais uma vez que a Mari falasse, né? Ou porque ela falou no primeiro atendimento ela já sentiu uma melhora, e no segundo ela sentiu uma melhora melhor ainda, vamos dizer assim, Sim. mais forte, né? Você sabe como você diferencia essas duas melhoras, digamos assim, a primeira para a segunda? Não sei te dizer, Má. Não tem problema. Não sei te dizer. Mas Eu você só sentiu essa. senti e é fato que foi, que aconteceu agora.
como, porque eu não saberia te dizer. Eu acho que a primeira vez eu senti a melhora mas assim, tipo, eu já não gritava, eu já não tomava aquele susto tão grande, mas eu pedia para alguém tira Tá. daqui, sabe? Não quero ficar no mesmo ambiente, tira. E na segunda já não. Que nem outro dia, a gente estava, era de dia ainda, e a bichinha desceu na parede, atrás de uma cadeira, assim, encostada na parede, e eu falei, olha, uma lagartixa. E todo mundo ficou olhando para minha cara, porque a gente ia sentar para almoçar. Calmamente. E, calmamente. Aí alguém perguntou, quer que tire? Eu falei, não, deixa ela quieta aí, daqui a pouco ela sai. Jamais eu faria isso, entendeu? E no primeiro atendimento, eu acho que eu não conseguiria fazer isso. Então, sim, houve uma diferença muito grande. Que às vezes, Inclusive, né, são detalhezinhos, assim, que inclusive, você vai teve uma ocasião também que eu estava sozinha em casa à noite e apareceu aqui na sala e eu continuei aqui. Só ficava olhando assim para ela não vir para o meu lado, né? Mas consigo conviver, assim, ficar no mesmo ambiente, entendeu? Não é um trauma tão grande assim. Tá, bacana, muito legal. Muito legal, Mari. E A Tati, você quer... agradeço demais, porque realmente vocês conseguiram tirar, assim, tipo, um medo que é infundado, mesmo como você falou, e eu não faço ideia de quando começou, mas eu sei que desde sempre é uma coisa muito antiga. E o fato de não sentir aquele medo, porque é o sentimento que é ruim, né? Não é ver. Ver você vê. Agora, você sentir que aquilo pode te causar, de alguma forma, um bichinho desse tamanho virar um monstro para você, que é ruim, entendeu? Você se sentir tão impotente diante de uma coisa tão pequena. E aí você começa a relacionar isso com outras coisas também, né? Por quê? Porque eu sou tão indefesa assim, entendeu? Eu acho que você acaba levando isso para outras coisas para sua vida também. Sim, com certeza. Sim. A apometria, ela tem um desdobramento, a gente fala, né? Não só geralmente naquilo que a gente tratou, mas ela acaba tendo em outras esferas também aí da sua vida, né? Para ir melhorando e tudo mais, né? Às vezes que é relacionado de alguma forma a isso, mas é bem interessante, né? Como esse medo infundado e, né? Você não vê a causa e ser uma causa aí bem espiritual, né? No caso eu falo bem espiritual porque a gente sente, né? Que foi bastante profundo ali as sessões de apometria da Mari. E Então, a e sua como que isso. relação. Desculpa. Não, pode falar. E a sua relação com o medo, né? Porque é o medo que pode ser de qualquer coisa. Eu achei bem. Eu adorei. Achei muito bom. Para mim, Ai, que fez bom. muito bem. A gente fica muito feliz, né? Esse é o nosso objetivo, então, nosso objetivo foi cumprido. Foi alcançado. Alcançado, ficamos muito felizes com isso. Agora, eu não sei se a Tati quer comentar mais alguma coisa do caso ou se ela quer partir ali para a questão que ela quer falar de atender familiar, já que a Maria Elisa é mãe dela, né? Como que é atender um familiar na apometria? Na verdade, eu queria só comentar isso rapidamente, porque talvez seja a dúvida, né, de algumas pessoas, porque a gente sabe, por exemplo, na psicologia mesmo, né, às vezes existe até, a Mari pode até falar melhor, Você não atende mas parente. é uma questão de ética. Nem pessoas, na verdade, nem pessoas próximas você. Mas aí as pessoas próximas variam muito de terapeuta para terapeuta. Tem gente que não vê problema, tem gente que já fala, não, peraí, não, isso também não. Mas enfim, né?
E aí talvez pode ser uma questão, né? Porque eu também, como terapeuta, pensei nisso, né? Inclusive, a gente fez até outros atendimentos de agonia para minha mãe, para outras questões, né? E aí eu acho que vai muito isso, né, também de cada um. Mas eu acho que também o envolvimento com a questão, né? É, e assim, eu acho que a apometria é um campo, um trabalho que você consegue separar bastante, né, as coisas. Uhum. Então, a gente mesmo, né, às vezes se atende, né, não fazer a apometria para mim mesma, mas fazer em dupla, né, e aí eu vejo assim, a gente tem um certo limite, né, eu acho que é meio pessoal isso, do atendimento, mas existe também uma possibilidade que eu e a Mari, a gente, as duas, normalmente a gente está sempre nas mesmas funções, né? Eu faço a captação e a Mari faz a doutrinação, né? Ou a coordenação ali do trabalho, do tratamento, né? E a gente também, às vezes, troca, né? Então, por exemplo, se é uma questão de muito envolvimento, ou que você vai atender alguém que você está emocionalmente envolvido com a questão, né? No caso da lagartixa, eu tenho esse envolvimento por convivência familiar, mas eu mesma, por exemplo, não tenho problema nenhum, né, com isso. Então, dá para atender uma questão que é de uma pessoa próxima, né? Eu acho que isso que difere, talvez, do atendimento terapêutico da psicologia ou da psicanálise, né? É uma Sim. questão muito pontual. Mas só esclarecendo, em alguns casos, eu e a Mari, a gente inverte os papéis, né? Então, fica mais fácil de trabalhar. Então, eu achei isso interessante também, porque foi uma experiência diferente, né? De atender alguém tão próximo, né? Mas se desenvolveu super bem, né? Eu acho que para a Mari também, né? Acho que não teve problema Uhum. nenhum, né, Mari? A gente conseguiu abrir o campo, ver o que tinha que ver, fazer o que tinha que fazer e foi bem tranquilo. Sim, super Acho que era tranquilo. isso. Só que eu fiquei. Para mim foi uma experiência bacana e eu quis comentar também. E aí também, né, falei que pode ser uma dúvida, se alguém tiver dúvida também, pode mandar no chat que a gente responde. Uhum. Esquecemos de Sim. falar essa parte. Ou então, se estiver vendo a gravação, deixa nos comentários também, Também, né? E deixa o joinha, né? Curtir, se inscreve no também, canal, por favor, segue o canal. Segue o canal. né? É, É, muito bom, né? Mas foi bem legal essa coisa de atender, né? Eu acho que na apometria que nem você está falando, dá, no caso da Tati, ela faz a captação, a não ser que ela, por exemplo, tivesse alguma questão junto com a fobia ali, né? Como ela não tem, ela até pega a lagartixa na mão, né? Muito pelo contrário. Então, o máximo que poderia ela era ela ser esse ser aí, né? Mas não é, nossa, já É pensou? tanta familiaridade. né? Mas não era. Não, mas aí tudo bem, a gente encaminha em aprendizado. Aí é um ciclo kármico que estaria se fechando no caso. Né? Mas é isso, se ela sente muito envolvimento realmente com a questão, aí eu faço a captação e não tem problema nenhum também. Né? O bom é que as duas conseguem fazer os dois papéis. Né? Uhum, sim. Mas é isso, faz parte, né, da apometria, isso, né? A gente ser flexível ao máximo, falar, não, peraí, agora. Ou então não precisa nem ser familiar, né? Muitas vezes alguma pessoa, que nem uma, sente mais conexão que a outra, já tá ali no campo, tudo mais. Se bem que a gente é muito interessante porque a gente sente os campos juntas, né? Ela fala, ai, tá frio aqui. Eu falo, ai, também tô sentindo. Aí ela boceja, eu bocejo. A gente tá no mesmo lugar. É porque a gente tem uma boa sintonia para fazer esse tipo de trabalho, uma coisa que é muito necessária, né, inclusive. É. Às Mas vezes a é bem Mari, legal.
às vezes a Mari tá lá na mesa, né? Que a gente usa uma mesa apométrica, e ela fala, deixa eu ver alguma ferramenta aqui. Eu já falo, não sei o quê. É, Já ela tá, já tá ali. é, Está a gente, sintonizada. É, a gente vai se ajudando, às vezes né, ela vai contando a história, eu falo, ó, Tati, vê direitinho, porque eu acho que, ó, aconteceu isso, isso, isso. E, enfim, é. né, a gente tem um bom entrosamento, né, no caso. É bem bacana. Mas, bom, gente, vocês têm mais alguma coisa para falar? Que aí eu vou para a conclusão. Não. Acho que pode ir. Bom, então, né, agradeço a todos que assistiram, ou que estão assistindo gravado, né, que participaram aqui da live. E esse aqui foi um caso de fobia tratado pela apometria, no caso, um caso de fobia de lagartixa, né, sem uma questão aí, vamos dizer, traumática, né, que no caso a Marilisa não teve, né, nenhuma questão traumática nessa vida, vamos dizer assim. E nem outra, na verdade, porque não teve nenhuma questão, né, com a lagartixa em si, mas sim uma ilusão que causavam para que ela tivesse medo disso, né? Não só com lagartixa, mas também com insetos, mas ela se deu mais pela lagartixa. Foi bem interessante o caso, que nem a gente falou, tem vários desdobramentos também aí na vida da mata, nas questões de medo. Então, foi um caso bem legal. E eu e a Tati, né, a gente tá com a agenda aberta aí para o final de julho, dependendo de quando você está assistindo esse vídeo, né? E a gente faz os atendimentos online e quem quiser aí marcar a sua sessão de apometria, saber como funciona, só entrar em contato aí pelo link, quem estiver no Instagram, do perfil, quem estiver no YouTube, na descrição, certo? Eu, tirando corujice de lado, Hum, porque eu conheço a Mari também há muito tempo, sim. eu super recomendo, porque vale muito a pena. Você se livra de coisas que você carrega sem necessidade. E pode ser um medo, sei lá, pode ser uma questão qualquer. Não, eu acredito que para qualquer coisa que esteja te fazendo mal, essas meninas trabalham muito bem. Muito obrigada, Mar. Agradeço Obrigada. o reconhecimento. Tá bom? É isso. Que bom, obrigada. Muito Eu obrigada, fico gente. feliz que. Hum. Não, eu ia falar que eu fico feliz que tenha funcionado, né? Porque ela brincou aí. Sorte sua, né? Oi? Sorte sua. Sorte Ah, sua Sorte sua que também. você não. não, porque eu falei pra ela, né? Eu falei assim, olha, se você não tiver melhorado, você pode me falar, não vai fingir que melhorou, não. Sim, Não, Só tem pra isso. falar que a minha técnica funciona. não, Tem que ter Ela, não, essa realmente verdade. melhorou. E é uma coisa que não tem como fingir, né? Eu falei, não tem não. como. Pra Né? você não ia ter como ela fingir, com certeza. Então, eu falei, não, aí eu fiquei sossegada. Falei, não, é de verdade mesmo. Funcionou. De verdade. Sorte Bom que você sua e do participou pai. desse processo dela, né? Muito É, interessante também, muito legal. Hum, Ah, então, gente, muito obrigada aí por essa live. A Mari por ter, né, se disponibilizado a compartilhar a história dela com a gente. Agradeço imagina. bastante, tá, Mari? Fico feliz que nessa questão da lagartixa já tenha melhorado. Acho que agora tá normal, porque sou meio assim com a lagartixa também. Fica aí que eu Tô fico vendo que aqui. tá normal. Não vem pra cá, não, né? Não, mas eu estou à E. disposição, se vocês Ai, precisarem. obrigada, Mari. E Tá bom? agradecer, né, a Tati aí também, companheira aí das terapias apométricas, né? Mais uma vez, obrigada aí por mais essa live, por mais esse assunto. Aí é claro que todo mês a gente tem live aqui. Fiquem de olho, que a gente sempre posta quando terá live, geralmente uma vez por mês, falando sobre diversos assuntos, né? Que nem ela falou,
mês passado a gente falou das como as relações kármicas de vidas passadas podem estar nos influenciando. Foi uma live bem legal. Foi. Quem tiver curiosidade sobre esse assunto, só dá uma olhadinha aí no feed que vocês vão achar aí a gravação. Tá bom, gente? Quero Então, agradecer tá. também. Obrigada, Mari, pela parceria, conexão, sempre. E agradecer também minha mãe pela disposição, pela confiança, pela sinceridade. Foi um trabalho muito, muito legal mesmo, em todos os sentidos, né? Para mim foi diversos aspectos, né? Que nem eu falei, eu pude fazer o trabalho de terapeuta e pude observar na vida pessoal o resultado acontecendo. Então isso é muito legal para a gente também. Eu e a Mari, a gente fica muito feliz que a apometria possa ajudar de forma tão profunda, né? As pessoas. Então é muito transformador. A gente fica muito feliz de saber dessas histórias de sucesso. Obrigada, e agradeço a todo mundo que participou também. Obrigada. E aí, que nem a Mari falou, né? Deixe nos comentários, se quiser saber mais sobre a apometria também, a gente conversa, marcar, agendar uma sessão, saber como funciona, saber se a sua questão, de repente, é caso, né? Para um atendimento de apometria, estamos aí, só entrar em contato. Isso aí, gente. Obrigada, então, para vocês, gente. Grande beijo, forte abraço aí para todo mundo e até a próxima. Muito obrigada. Beijo. Obrigada, gente. Boa noite. Beijos. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.